Olá, eu sou Marta, sou mentora de líderes há 25 anos. Esse conteúdo que eu vou apresentar para você hoje faz parte da minha mentoria Você Líder do Futuro. Então me acompanhe aqui até o final para saber um pouco mais sobre que estilo de liderança utilizar no seu dia a dia com a sua equipe. Quando nós somos promovidos para a liderança, normalmente é bem comum a gente escutar, né? Olha, o melhor estilo é o delegador, ou o melhor estilo é o participativo. Tem um estilo também que a gente chama de autoritário. E aí a gente fica meio perdido, porque a gente não sabe exatamente qual é o melhor estilo a ser utilizado na nossa liderança. A gente acaba aprendendo ali na prática, no dia a dia, porque nem dá tempo da gente parar para pensar direito sobre isso, né? Então a gente aprende meio que aos trancos e barrancos ali, né? Acaba criando um estilo próprio de liderança, né? E que você, como eu escutei isso ao longo desses anos aí, convivendo com muitos líderes, né? Ah, Marta, eu faço isso no feeling, né? Ah, eu sinto que isso é melhor, acabo fazendo. Mas por que é importante a gente conhecer, estruturar um pouco mais o conhecimento a respeito de estilo de liderança? Porque quando a gente tem método, a gente consegue acelerar os resultados, a gente consegue criar um clima melhor dentro da nossa equipe, e é sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje, né? Então, a gente escuta falar sobre 3 estilos que são os mais comuns, assim, né? O estilo que é o autoritário, que esse tá baseado naquele ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então é aquele líder que controla tudo, que centraliza, que está ali ombro a ombro, passo a passo junto com a equipe, e que você vai ver daqui a pouco no esquema que eu vou te apresentar, que em alguns casos esse acompanhamento ali ombro a ombro com algumas pessoas da sua equipe pode até ser necessário, né? Se essas pessoas forem pessoas iniciantes ou se elas estiverem assumindo uma nova tarefa, uma nova atividade, porque aí você vai precisar ensinar, você vai precisar dar um apoio mais próximo para essas pessoas. Mas se são pessoas já experientes e você começa a controlar e a acompanhar essa pessoa passo a passo, tenha a certeza que essa pessoa vai se irritar com você, porque ela já sabe fazer. E você está querendo controlar algo que ela já tem autonomia, que ela já poderia ter autonomia para fazer. Um outro estilo que é muito falado, que é o participativo, é quando você reúne a equipe, pede sugestões, né? Quando você tem uma decisão importante para tomar, você pergunta para cada um o que cada um acha, e em alguns momentos também um estilo interessante de se utilizar, dependendo da situação. E um terceiro, né, que eu disse para você que são 3 que a gente ouve falar com mais constância, assim. O terceiro é o delegador, que é aquele que deixa a equipe fazer com bastante autonomia. De vez em quando ele vai lá só para ver se a equipe está precisando de algum apoio, mas deixa tudo mais na mão da equipe em relação à execução, em relação ao operacional. Vou confessar para você que dificilmente eu vejo um líder delegador logo no primeiro patamar da liderança. Dificilmente. Porque aquele líder que pode ser você, né, que está aqui me assistindo porque foi promovido há pouco tempo, ou já foi promovido há algum tempo, mas ainda não está conseguindo dominar essa função da forma como você gostaria. Normalmente, quando a gente está nesse primeiro patamar de liderança, e eu já estive aí também, a gente está meio perdido, a gente ainda não tem segurança para delegar, deixar a equipe fazer sem ter um olhar mais cuidadoso para as pessoas da equipe. Então a gente tende a controlar mais. O que é comum acontecer também na primeira liderança? Talvez você seja um desses casos que eu vou contar agora para você,
Assim, é bastante comum ao longo dos anos aqui no Brasil as empresas promoverem pessoas que estão no operacional, que são analistas, que são... aí cada empresa coloca um nome diferente para esse cargo, né? Então, as empresas acabam promovendo para a liderança o melhor técnico daquela equipe. Então, a pessoa que entrega os melhores resultados técnicos, os melhores resultados no operacional, ela é promovida para a liderança, porque é uma forma, inclusive, de recompensar essa pessoa. Se ela tem resultados tão bons assim, então é uma forma de recompensar, de aumentar o salário dela, de aumentar as responsabilidades. Para algumas pessoas, ter esse status, né, de estar na liderança é importante, isso não tem nada de errado. Então, é muito comum fazer essa movimentação, né? Do melhor técnico vai para o cargo de liderança. Mas nem sempre essa é a melhor escolha. Por quê? Porque a gente tem que analisar primeiro, se você quer ser líder, se você gosta de gerenciar pessoas, se você gosta de gente, né? Não é fácil trabalhar com pessoas, porque cada ser humano é uma caixinha de surpresa, né? Eu sou psicóloga, então eu estou sempre com esse olhar assim, né, da diferença entre os seres humanos e como é desafiador lidar com cada um deles, né? Ao mesmo tempo desafiador e, por outro lado, também é o que dá muitas vezes um colorido para a nossa vida, né? Para quem gosta de trabalhar com gente, gerenciar, né, essas diferenças, isso aí pode ser um dos maiores prazeres na sua profissão. Então me acompanhe aqui para a gente falar um pouco de liderança situacional, lembrando que é uma adaptação para que fique mais fácil didaticamente de entender. Tá? Então o primeiro passo da liderança situacional é a gente entender que precisa fazer um bom diagnóstico de cada pessoa da nossa equipe. A gente precisa conhecer um pouco melhor qual é o grau de maturidade ou grau de experiência que essa pessoa tem em cada uma das tarefas. Mas para começar, a gente vai falar de uma forma um pouco mais genérica, para facilitar mesmo o entendimento, tá? Depois a gente vai especificando à medida que a gente for avançando. Então, o que os autores consideram graus de maturidade? Eles consideram 2 critérios para você definir grau de maturidade. O primeiro critério é o quanto aquela pessoa tem domínio técnico da atividade. E o outro critério é se a pessoa já consegue gerenciar bem o seu próprio comportamento naquela atividade, se ela tem as competências comportamentais necessárias para realizar aquela atividade. E aí vou dar alguns exemplos, então, para ficar mais fácil você entender, né? O grau de maturidade 1, esse M1 significa maturidade 1. Quer dizer que ele está praticamente zerado no que diz respeito ao conhecimento técnico. O M1 é aquela pessoa que está chegando na equipe, chegando na empresa, ou está assumindo uma nova atividade, um novo projeto, e ela não tem domínio técnico ainda. Aqui no grau de maturidade 1, a gente nem olha tanto para o critério comportamental. Por quê? Normalmente quem está aqui no maturidade 1 está começando, está cheio de gás, né? Então o foco maior para esse aqui é no quanto ele, como ele vai precisar aprender e ser acompanhado para poder fazer as suas entregas técnicas com segurança. E considere então que esse aqui é um processo de aprendizagem, um processo de desenvolvimento que começa aqui no M1. À medida que ele vai aprendendo um pouco mais do técnico, aí ele vai para o M2, maturidade 2, já tem um pouco mais de domínio técnico, mas ainda
precisa aprender ou comportamentos referentes a essa atividade, ou para uma pessoa que está chegando na empresa ou na sua equipe, às vezes a pessoa precisa aprender sobre os valores da empresa, sobre a forma como as coisas funcionam nessa empresa, e você vai ter que conversar com ela sobre isso. Um exemplo disso, né? Uma pessoa que está chegando aí na empresa e ainda não participou de nenhuma reunião com outros colaboradores, com outros gestores, e aí você pode sentar com essa pessoa e conversar com ela sobre como é que as reuniões funcionam, né? Como é que as pessoas gostam de que essas reuniões aconteçam, como é que é mais ou menos o comportamento de cada um nas reuniões. Então você vai dando um pouquinho mais de segurança para essa pessoa nesse patamar de aprendizagem aqui. Quando a gente vai lá para o M3, a gente aqui já tem domínio técnico, então esse colaborador já domina tecnicamente a atividade que ele está exercendo e precisa de alguma atenção para as competências comportamentais. E aqui a gente tem algumas situações possíveis, tá? Aqui eu posso estar só nesse processo de aprendizagem, eu posso estar dando mais uma caminhada com esse colaborador, no sentido dele aprender mais comportamentos que podem ajudar ele nessa função, nessa atividade. Ou para alguns colaboradores que já têm domínio técnico, mas já estão ali há um bom tempo, né, podem acontecer outros aspectos comportamentais que nós na liderança vamos precisar aprender a lidar. Por exemplo, pessoas que estão na mesma função há muitos anos. Dependendo de como essas pessoas são desafiadas ou não, né? Se essa pessoa tá repetindo o trabalho operacional o tempo inteiro sem muita modificação, a tendência natural dessa pessoa é se desmotivar. Então não é nem a gente não está nem julgando aqui se é culpa dela, se é culpa da empresa, não, estou só falando que é um movimento natural essa pessoa se desmotivar. Aí, para você lidar com uma pessoa que está desmotivada porque está há muito tempo naquela função, o ideal é que você encontre novos desafios, que você faça algumas conversas de carreira com ela, para saber quais são as expectativas de desenvolvimento dela, né, dentro da empresa, se ela quer continuar ali naquela área, naquela função. Então, essas conversas são necessárias e muitas vezes alguns novos desafios dentro da própria função mesmo. E aí você vai ver que aqui, nesse patamar, nesse grau de maturidade, você vai precisar apoiar mais essa pessoa. Então, o foco, o direcionamento do líder para cá é um foco muito mais para o comportamento do que para o domínio técnico. Já o M4, que é o último degrau aqui de desenvolvimento, eu digo que é o sonho de consumo de todo gestor, né? Porque o M4 é aquele que tem domínio técnico, sabe fazer 100% a sua atividade, né? E além disso, ele gerencia bem os seus próprios comportamentos. Então, para essa pessoa, você pode delegar mais, dar mais autonomia, mas com cuidado. Qual é o desafio aqui para o M4, né? O desafio é não abandonar. Porque a gente brinca, né? Olha, não é delargar, né? É delegar. Você não pode abandonar o M4, porque é interessante, né? O movimento natural que o M4 faz, caso você que é líder dele abandone, é fazer isso aqui, ó. Ele retorna para o M3, né? E aí ele começa a apresentar problemas de comportamento aqui, porque ele não está recebendo atenção alguma, né? Ou apoio algum. Então, o M4, apesar dele ter muito mais autonomia e domínio sobre o que ele faz, você não pode deixar ele de lado, ele é uma pessoa que faz parte da sua equipe também, né? Então, qual é a diferença só que vai acontecer aí no seu estilo de liderança em relação, aí comparando, né, o M4 com os demais?
para o M4 a sua frequência de acompanhamento é muito menor. Você não precisa estar ali lado a lado, que nem se está com M1 e M2, né? Lado a lado com eles, né? Aqui, M1 e M2 são estágios que eu preciso ensinar mais. Eu preciso considerar que essas pessoas ainda têm gaps, né? Tem falta de conhecimento técnico. Aí eu posso fazer duas escolhas para ensinar esses 2 graus de maturidade. Eu posso escolher eu mesmo ensinar diretamente, porque ainda mais se eu estou naquele caso que eu falei no começo desse vídeo, né? Se eu estou naquele caso que eu era do operacional e fui promovido para a liderança dessa equipe, eu tenho domínio técnico das atividades. Então eu tranquilamente consigo ensinar para essas pessoas. Aí eu posso diretamente ensinar. Qual é a desvantagem dessa primeira escolha? É que você vai tomar mais um tempo seu para ensinar as pessoas que estão precisando aprender. Então, o ideal é partir para a segunda escolha, que é você ver se tem alguém dentro da própria equipe que pode ficar responsável por ensinar. Que aí você otimiza seu tempo nisso também. Isso quando é possível, né? Pode ser que seja uma atividade mais complexa e que você faça questão de você mesmo ensinar diretamente. Aí tudo bem. Mas quanto mais você puder otimizar seu tempo nessa primeira liderança, então, mais importante ainda para você, né? Agora me acompanha falando, né, relembrando, né? A gente está aqui num primeiro passo para definir o melhor estilo de liderança. E primeiro passo é fazer um bom diagnóstico de cada uma das pessoas da sua equipe. Depois que você fez esse diagnóstico mais no genérico, olha, essa pessoa aqui, digamos, né, a Maria, ela tá, na maior parte das atividades dela, ela tá no M4. Eu já tenho um outro colaborador, o José, que ele tá mais aqui, na maioria das atividades dele, ele tá mais pro M2, porque ele não tem muita autonomia. E aí eu vou ter que investigar o porquê que ele não tem tanta autonomia assim. Será que é porque ele não aprendeu? Será que é porque ele realmente não sabe fazer? Quais são os motivos pelos quais ele não tem autonomia e ele está sempre perguntando, ele está sempre checando? Isso é comum também, tá? Pessoas que estão aqui no M2 e que elas não têm segurança ainda. Então ela até consegue fazer, mas ela prefere checar com você se ela está fazendo direito, porque aí ela se sente mais segura. Então, questões relacionadas à segurança normalmente estão mais aqui no M2. E aí eu disse, né, já para você que para cada colaborador, né, dependendo do grau de maturidade que ele está, existe uma necessidade. Esses 2 aqui precisam aprender mais, toda a parte mais técnica. Aqui tem um olhar mais apoiador para o comportamental. E aqui tem a delegação para uma autonomia cada vez maior, mas sem o abandono, né? Então, em linhas gerais, é isso aí. Mas eu vou evoluir com vocês no modelo criado lá pelo Ken Blanchard e o Paul Hersey, né? E mais uma vez, adaptado para que fique mais fácil da gente entender. Então, eu vou, né, partir desse esquema aqui para te mostrar agora um gráfico para você que é líder. Nesse gráfico que vai aparecer aqui agora, a gente vai falar das tratativas para cada um desses graus de maturidade. Então, vamos lá dar uma olhada aqui, né? Ó, coloquei lá liderança situacional e foi feita uma adaptação didática para a gente entender mais rapidamente. Se eu for considerar já o nome do modelo, liderança situacional se refere a uma decisão de estilo de liderança conforme a situação e conforme a pessoa. Então,
você vai decidir qual tratativa usar para cada colaborador, dependendo do grau de maturidade dele e dependendo da situação em que ele está. Eu já vou te dar exemplos disso aí. Então vamos entender melhor esse gráfico. Ele é composto por 2 vetores. Então, esse vetor que está na horizontal é o foco que o gestor precisa dar para a tarefa. Né? Então, considere que, como é um gráfico, aqui a gente tem 0, aqui a gente tem 100, tá? E o outro vetor que está na vertical considera, então, o foco que o gestor precisa ter nos comportamentos da pessoa. Aí a inter-relação entre esses 2 vetores gera 4 possibilidades diferentes de tratativas ou estilos de liderança. Então, o E1 é o estilo 1, que é o dirigir. E2 é o estilo 2, coordenar. O E3 é o estilo 3, apoiar. E4 é o estilo 4, delegar. No estilo 1, que é o dirigir, eu tenho aqui, considerando o gráfico. Então, eu tenho alto foco, alta ênfase na tarefa e baixa ênfase no comportamento. Então, eu vou olhar muito mais para o conhecimento técnico, para ver o que eu preciso dirigir, o que eu preciso ensinar essa pessoa a fazer. E aí, olha que interessante, né? Muitas vezes a gente acha que é ruim ter um comportamento mais controlador na liderança, mas depende, né? Porque no caso do maturidade 1, que é esse que vai ser tratado aqui pelo estilo de liderança 1, vou colocar aqui, um M1 aqui nesse quadrante, que é para quem o estilo de dirigir é mais adequado, tá? Então, para o maturidade 1, o estilo dirigir, ele é muito bom. Essa pessoa precisa de direção, essa pessoa precisa ser ensinada a fazer. Não dá para eu jogar, eu brinco, né, que a gente às vezes joga a pessoa numa piscina funda sem boia. E a pessoa tem que aprender a nadar na marra, né? Além de ser um sofrimento muito grande para essa pessoa, ela vai demorar mais ainda a fazer a entrega que ela precisa, porque ela fica perdida, ela não sabe como fazer. Então aqui eu preciso sim ir no ombro a ombro com ela, ensinando, aí controlando como é que ela está fazendo, dando o máximo de suporte que eu puder. Já no estilo 2, que é o coordenar, esse estilo é o mais adequado para o maturidade 2, que é aquele que já caminhou um pouco, naquele processo de aprendizagem e desenvolvimento. Então eu vou continuar, olha lá, com alto foco na tarefa, e aqui eu já tenho um foco alto também nos comportamentos. Mas por que um foco alto nos comportamentos se essa pessoa ainda está aprendendo o técnico? Porque essa pessoa ainda precisa de segurança, ela ainda precisa aprender mais sobre a cultura da empresa, valores, missão, diretrizes estratégicas. Imagina uma pessoa que está entrando na empresa, ela não sabe nada disso, né? E aí você vai ter que parar também para conversar com ela sobre isso. E aí, olha, digo vai ter que, porque claro, você não é obrigado a fazer nada, mas eu acho um absurdo, né? Hoje em dia, claro que quando eu estava na primeira liderança, eu não tinha esse conhecimento. Então, por isso eu faço questão de estar aqui passando esse conhecimento para ou futuros líderes ou líderes recém-chegados na posição. É muito ruim para a equipe não saber das informações culturais. E quando a gente assume a primeira liderança, a gente não é preparado para fazer isso. E a pessoa fica meio perdida, porque ela não sabe quais são as diretrizes da empresa, ela não sabe se os valores da empresa se alinham com os valores dela,
ela acaba ficando com uma visão fechada só na operação, só a gente diz que essas pessoas ficam tarefeiras, porque elas não conhecem a estratégia da empresa, elas não conhecem como é que a concorrência dessa empresa funciona no mercado, ela não conhece como é que as outras áreas interagem, então ela acaba ficando com uma visão míope, uma visão muito, muito pequena das atividades dela. Aqui é o momento, né, o coordenar é o momento que você pode também mostrar para essa pessoa um pouco mais sobre os resultados que ela apresenta, qual é a importância deles, por que ela faz aquele trabalho, qual é a interação dos resultados dela com as outras áreas, se ela depende de outras áreas para entregar aqueles resultados dela, né? Enfim, você amplia a visão da pessoa a respeito do próprio negócio, né? Então aqui tem um olhar para o comportamento nesse sentido. Quando a gente chega lá no estilo 3, que é o estilo que é mais adequado para o M3, que é o maturidade 3, né? No estilo 3, a gente vai ter uma direção no sentido de apoiar o M3. Então, você vai apoiar o M3 para que ele se sinta mais seguro na realização das atividades, né? Então, olha, pensa numa continuação de aprendizagem nesse processo todo. Então, esse M3 já domina tecnicamente as atividades dele, tá? Na sua grande maioria, né? E aí, a partir do momento que ele domina tecnicamente, você então vai olhar para os comportamentos dele e ver o porquê que ele não está conseguindo fazer as entregas. Normalmente o M3 tem questões comportamentais que precisam ser trabalhadas. E aí, conforme eu disse um pouquinho para trás no vídeo, podem ser várias situações diferentes, tá? Então pode ser que o M3 ele esteja desmotivado na função, porque ele já está há 5, 6 anos fazendo as mesmas coisas, não aguenta mais, não tem novos desafios, está cansado, né? Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, a pessoa está no M3 porque ela está com um problema pessoal muito grande e aí isso está impactando no trabalho dela, na performance dela. Muito comum acontecer. Nossa, perdeu alguém da família, né? Nossa, quantos casos a gente teve agora com a pandemia, né? Com o Covid, pessoas que perderam pessoas da família e que precisavam continuar trabalhando. Então, o apoio que o líder precisou dar nesse momento foi muito, muito grande. Pessoas que a gente ainda tem e ainda vai ter, tá? Consequências em função da pandemia muito grandes no emocional das pessoas. Aumentaram os casos de síndrome do pânico, aumentaram os graus de ansiedade nas pessoas, aumentaram os números de pessoas deprimidas. Então, a gente ainda tem líderes que já estão lidando com isso e outros que vão lidar, né, num futuro próximo, né? Todas essas situações estão relacionadas ao M3, porque, pensa lá, ele tem domínio técnico e ele não teria dificuldade para fazer as entregas, mas ele não consegue fazer as entregas ou faz abaixo do esperado, não faz com aquela qualidade que ele costumava fazer, porque tem alguma questão comportamental ali que está acontecendo e que você precisa investigar. Então, o M3 ele tem um baixo foco na tarefa, porque ele já tem domínio técnico, e ele tem um alto foco do gestor em relação a ele para os comportamentos. Quando a gente
gente passa para o estilo 4, que é o delegar, que eu brinquei, né, que é o M4, para quem eu vou usar o estilo 4 aqui, né, o M4, eu brinquei que é o sonho de todo gestor, né? Então, o estilo 4 é o mais adequado para o M4 e é o estilo que a gente chama de delegar. Por quê? Porque ele tem, aqui, o gestor tem baixo foco na tarefa, lembrando que o M4 ele já tem domínio técnico, ele está autônomo na tarefa. E a gente tem baixo, né, na liderança, a gente tem baixo foco no comportamento, porque o M4 também gerencia bem os seus comportamentos. Então, mas lembra com o cuidado de delegar e não delargar. Esse é um dos maiores desafios em relação ao M4, a gente não abandonar. E eu digo assim, abandonar no sentido de não oferecer apoio, de não se colocar à disposição caso ele precise. Por quê? Porque não é abandonar no sentido de não dar o que ele fazer, não. É um risco grande que nós temos na liderança. Quando a gente tem M4 na equipe, um risco grande é você começar a delegar muito para essa pessoa, porque você sabe que ela entrega bem, entrega no prazo, aí você começa a sobrecarregar essa pessoa, né? Você cada vez delega mais para ela, e aí ela olha para os demais colegas, né? Ela olha para os demais e ela percebe assim, puxa vida, mas eu trabalho mais do que todo mundo aqui, eu que estou com as atividades mais desafiadoras, eu que tenho a maior sobrecarga de tarefas, e o meu líder fica muito mais tempo dando atenção para os outros do que para mim. Reconhecimento, então, muito pouco, né? E aí eu fico só abarcando mais atividades, mas não tem uma contrapartida. Então, conversas de desenvolvimento com essa pessoa aqui, com esse M4, precisam acontecer, né? Em que sentido? Para você entender melhor quais são as expectativas dessa pessoa, para você entender melhor o que ela quer em termos de desenvolvimento de carreira. Pode até ser que ela diga para você, olha, eu quero ficar nessa mesma posição, não quero ser promovido, não quero ser líder, eu quero ficar nessa mesma posição, mas eu quero assumir projetos mais desafiadores, que eu não fique sempre fazendo a mesma coisa o tempo todo. Então, pode ser que essa pessoa queira ser desafiada dentro da mesma posição, mas aí primeiro você escuta essa pessoa, você entende o que ela quer para ela em termos profissionais, e aí você pode apoiar essa pessoa nesse sentido, né, e não abandonar. Lembrando então, fazendo um resumo rápido, a gente está falando de liderança situacional, que são estilos de liderança possíveis para você utilizar com graus de maturidade diferentes dentro da sua equipe. Eu posso ter um colaborador menos experiente, que eu vou usar então um estilo de liderança chamado de dirigir, porque ele precisa aprender, ele precisa ser acompanhado passo a passo, né? Ou eu posso ter uma pessoa que já tem um pouco mais de domínio técnico, mas eu preciso conversar mais com ela sobre a cultura da empresa, sobre de repente um relacionamento com uma outra área que ela ainda não consegue fazer. Então eu vou começar a olhar para comportamentos aqui, mas são comportamentos que não são propriamente problemáticos. Eu tô desenvolvendo os comportamentos dessa pessoa para atuar num jeito de ser próprio dessa empresa. E aí aqui eu estou falando de um estilo 3, que é apoio para comportamentos que não estão alinhados propriamente com aquilo que é esperado para aquela posição, né, dentro daquela empresa. E aqui para um estilo 4, que é o delegar, para alguém que já está mais preparado, mas que eu preciso ter um olhar cuidadoso também. Esse modelo, ele considera
que a gente vai usar estilos de liderança diferentes dependendo da necessidade do colaborador. Essa é a premissa principal do modelo. E aí, não faz muito sentido? O que você acha? Para mim, pelo menos, faz todo sentido. E ao longo, né, desses 25 anos que eu vim lidando, treinando líderes, mentorando outros líderes, tenho muitos relatos de que o modelo funciona. Então, eu te proponho que a partir de agora você tenha esse olhar mais cuidadoso para os graus de maturidade dentro da sua equipe e que você possa aí navegar nesses 4 estilos aqui de acordo com a necessidade do colaborador. Então, eu posso ter na minha equipe uma pessoa que está começando e eu vou usar o estilo dirigir com essa pessoa, porque ela precisa desse estilo. E eu posso ter uma pessoa altamente madura que eu vou usar o estilo delegar, porque eu não preciso mais ficar ali colada e cobrando essa pessoa o tempo todo do que ela está fazendo, porque ela já tem autonomia, ela já sabe fazer. Então eu não vou desmotivar essa pessoa ficando ali no pé dela, ensinando uma coisa que ela já sabe fazer. Então eu posso navegar nesses 4 estilos dependendo da necessidade de cada um. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Como eu disse para você, ele me ajudou muito, né, ao longo da minha carreira de liderança. Ajuda a muitos líderes toda vez que eu ensino esse modelo. E aí, se você gostou do conteúdo, curte aqui, compartilha com outros colegas que você acha que também pode ajudar com o mesmo conteúdo. E assim que você começar a aplicar, comenta aqui com a gente o que você achou, né, da experiência de ter estilos de liderança diferentes dependendo da necessidade de cada um. Eu te vejo no próximo vídeo.